Na sua opinião, é possível resolver o problema de indisciplina nas escolas? Indisciplina é o mesmo que conflitos? É isso que nós vamos falar agora aqui no canal Aloxe. Eu sou Silvana Barbosa. Aproveita, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer, a divulgar o nosso trabalho. E comenta o que você acha. Eu vou ficar muito grata pela sua participação. Então vamos lá. A indisciplina, ela é um conflito, porém não é a mesma coisa. Um conflito, ele vai acontecer a partir de situações muito diferenciadas, opiniões diferenciadas e problemas não resolvidos. Já a indisciplina é uma situação constante que ela acontece por N motivos. Um deles é pelo jovem ou pelo adolescente ou pela criança contestar ou se colocar como uma ação proativa na bagunça e vai conseguir ali criar uma situação de caos. Nessa situação de caos, nós vamos ter a indisciplina que pode ser de uma pessoa, pode ser de um grupo de pessoas, pode ser de uma sala inteira. E a indisciplina ela pode acontecer na escola em algumas disciplinas por conta de algumas relação entre professor e aluno que não está funcionando muito bem. Então, a indisciplina ela não é uma constante, diferente do conflito. O conflito precisa ser resolvido para que ele não aumente. A indisciplina também precisa ser resolvida também, mas ela geralmente não tem um motivo, né? Não tem um fato que aconteceu para ser resolvido. O que tem que acontecer é mudar a postura de quem está contribuindo para a indisciplina da sala, tá? Ok. Existe uma fórmula para resolver a indisciplina? Com certeza não. Por quê? Cada grupo é um grupo, cada professor é um professor, cada escola é uma realidade. E é impossível eu colocar aqui, olha, se fizer isso, vai funcionar, ou se fizer aquilo, vai funcionar na disciplina. Uma coisa que com certeza funciona é você ter uma escola autoritária. Acaba a indisciplina. Porém, no meu ponto de vista, acaba também com a participação crítica do jovem, do adolescente e da criança. Então, o benefício, no meu ponto de vista, é zero. Você tem uma escola com todo mundo em silêncio, porém você não vai ter aí a formação de pessoas que tenham uma participação social de forma adequada. Então, a forçação ali no autoritarismo, fica quieto, cala a boca, isso não funciona para a formação do cidadão. Pode até funcionar para a classe ficar quieta, né? Então não vejo vantagem. O que pode ser feito para que a indisciplina seja resolvida? No meu ponto de vista, para que a indisciplina seja resolvida, não seja um problema na escola, ela precisa ser conversada de forma muito aberta. Conseguir conversar com todos da comunidade escolar sobre os problemas da escola, os problemas dos alunos, os problemas que atrapalham o bom relacionamento e o bom andamento das aulas. Então, seria fundamental chamar todos os atores, pais, professores, alunos, direção, o entorno da escola, para fazer um diagnóstico. Aonde a nossa escola está? Quais são as características do aluno da nossa escola? Como que é a aprendizagem dos nossos alunos? Como que é a formação dos nossos professores? O que nós temos de forte na escola? Como que é a gestão da escola? Né? Como que é os alunos em casa fazendo as suas tarefas? Como que é o resultado das avaliações de português, de matemática, de história, de geografia? Enfim, fazer um diagnóstico real de como é a escola. Para fazer isso, todos precisam se colocar à disposição de ouvir críticas, porém ouvir críticas com respeito. Isso é muito importante. Então, fazendo esse diagnóstico de como que a escola está, um raio-x muito bem feito, você pode depois definir
aonde a escola quer chegar. Né? Mas não adianta, por exemplo, vamos pegar um exemplo fácil de observar. A escola está lá com média 6 em língua portuguesa e você quer que a escola atinja a média 10 em língua portuguesa. Não é razoável. Se você está com 6, você pode estar fazendo aí uma projeção para 7. Depois você faz novamente esse processo, uma projeção para 8. É um processo. Se nós colocarmos uma meta muito alta, a escola não atinge, não alcança, e aí cria a frustração. Então, se fizerem um raio-x muito bem feito, definir aonde a escola quer chegar num período de tempo curto, pode até querer chegar a 10, mas dali a algum tempo, alguns anos. Discutir a questão da frequência escolar, que é um problema muito sério, e colocar o aluno como o autor e ator da sua formação escolar. Colocar os pais como também responsáveis por este processo e a escola como a ferramenta que vai fazer com que todos se formem de forma adequada. Né? Então, fazendo isso, é muito possível nós encontrarmos um direcionamento. Ok, encontrou-se o direcionamento, sabemos aonde a escola quer chegar, nós vamos pensar o como que ela vai chegar. Né? Ela vai precisar do quê? Quem vai fazer o quê? Quem vai assumir compromisso? Por exemplo, a questão de realizar atividades de casa. Se o aluno não participar de forma clara, não adianta o professor definir, tem que fazer lição de casa, se o aluno não se comprometer a isso. Por isso que a conversa tem que ser muito aberta, né? Todos precisam fazer a lição de casa, por quê? Porque queremos que a escola tenha uma nota mais adequada para a escola, ok. E para o aluno, para que ele vai fazer a atividade? Não é para que a escola tenha uma nota mais adequada, muda o foco. Ele vai fazer as atividades para que ele aprenda mais, para que ele tenha uma consciência mais crítica, para que ele tenha uma formação escolar melhor. Não podemos também colocar para lá, você tem que se formar para ser uma pessoa na vida, né? Isso não existe, ele já é uma pessoa na vida. E nem colocar relação de sucesso ou não sucesso, porque hoje a gente percebe que não é a formação escolar que vai trazer isso. O que a formação escolar vai trazer é condições para que esse aluno atinja lá os seus objetivos, que é ele que vai saber quais são os. Então, é necessário que o aluno tenha essa consciência. Então, eu vou fazer atividade porque eu quero aprender, para que quando eu definir alguma coisa, eu saiba do que eu estou falando. Quando eu quiser votar, eu saiba do que eu estou falando. Quando eu quiser ser comerciante, eu consiga resolver as questões de forma crítica, consciente e científica. Então, é importante essa conversa também com os pais, para que eles percebam que o aluno precisa estar interessado na escola. E para ele estar interessado na escola, nós temos que fazer um levantamento do que ele pode ter interesse. Não é fazer sempre aulas magníficas, interessantes, brilhantes, não. Né? Não é possível no dia a dia os professores terem essa abordagem. Né? Mas sim, o aluno perceber que é ele que constrói a sua qualidade na escola. Às vezes a escola nem é tão boa, e o aluno consegue ser espetacular, porque ele vai além. E às vezes a escola é ótima e o aluno simplesmente faz o mínimo necessário. Então, envolvendo aí os alunos, os professores, nessas metas, em como realizar as metas, como eu falei da lição de casa, todos vão fazer a lição de casa, definir o que acontece se não fizer, se fizer, o que pode deixar de fazer. Essa conversa, ela tem que ser bem feita, definir quem vai fazer o que e colocar em prática. O colocar em prática, penso que é o mais difícil, porque você realmente compromete todo mundo. E no início do ano seguinte, existe uma mudança muito grande de professores, de alguns alunos, porém, o que foi acordado precisa repassar para a turma que está chegando e precisa avaliar. Olha, nós definimos que as atividades escolares seriam feitas na lição de casa nos finais de semana, mas isso não está acontecendo. Por quê? Talvez o planejamento não foi adequado, talvez não era isso que a comunidade queria. Então, descobrir ali quais são os pontos que foram atingidos, por quê, quais foram os que não foram atingidos, por quê, quais as metas alcançadas, por quê,
quê, e redefinir. Aí vocês podem perguntar, mas como que isso resolve a questão da indisciplina? A partir do momento que professor, pai, aluno, gestão, funcionários estão comprometidos com o processo escolar, com certeza a indisciplina ela vai diminuir num nível muito pequeno. E aí, a partir desse nível muito pequeno, que provavelmente virão de alguns conflitos pontuais, é mais fácil de se resolver. Lembrando que trabalhar com criança é uma situação, trabalhar com adolescência é outra, que está num estágio sim, de conflitos, de questionamento, de entrar em conflito com os mais velhos. Quem é professor sabe dessa realidade e tem aí uma postura mais maleável com esses grupos. Mas é importante sim que nós tenhamos alunos participativos, alunos conscientes de que eu estudo porque eu quero aprender, porque é importante aprender, porque eu preciso me desenvolver para poder me realizar enquanto pessoa. Então penso assim que a indisciplina e a disciplina ela está muito ligada ao que o aluno quer da escola, ao que o professor oferece na escola, ao que os pais acompanham a escola e ao que os gestores estão predispostos a fazer dentro de um processo participativo e democrático. É isso que a escola poderia ter melhor. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveita, se inscreve no canal, deixa aqui os seus comentários. Vamos estar divulgando para que mais pessoas possam conversar sobre esse tema. Ok? Te aguardo então para um próximo vídeo. Até mais!